Olá a todos, convosco Tiago Serralvo Almeida e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Viagens ao Património. Hoje trago-vos um tema que me tem suscitado muito interesse ao longo dos anos, que no fundo é a evolução da língua portuguesa recuando ao português arcaico. Resolvi escolher este tema para este episódio porque, tal como é importante ter conhecimentos acerca da nossa história, de forma a definir a nossa identidade cultural, é igualmente essencial conhecer a história da nossa língua materna, os seus processos de mudança, as suas variantes e dessa forma encará-la como património imaterial. Aliás, ainda conseguimos ver em Portugal grandes diferenças na língua de norte a sul do país, que são os chamados regionalismos linguísticos. Atualmente, a língua portuguesa é falada em 10 países diferentes: Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Guiné Equatorial e Macau. Todos estes países formam a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que foi criada em 1996. Neste episódio interessa mencionar as etapas de evolução da língua portuguesa. Existem duas etapas mais importantes. Na primeira etapa temos a evolução do latim para o galego ao português e na segunda etapa temos a evolução do português antigo para o português contemporâneo, ou seja, o português que falamos atualmente. Falando da primeira etapa de evolução da língua portuguesa, tal como outras línguas, o português deriva do latim. No entanto, já existiam diversas línguas na Península Ibérica, associadas a povos como os ibéricos, os celtas e os fenícios, antes do processo de romanização, ou seja, o processo de chegada dos romanos à Península Ibérica. Após a chegada dos romanos, foi imposto o latim como língua oficial do território peninsular. Portanto, ela acabou por se tornar o contacto linguístico mais forte. Não obstante, todas as línguas antigas da Península Ibérica fazem parte, de uma forma ou de outra, do processo de formação do português contemporâneo. No caso da Península Ibérica, existiram dois processos diferentes de propagação do latim: um latim menos culto concentrado na Espanha citerior e um latim mais culto e cuidado na Espanha ulterior. Basicamente, o que viria a ser o norte de Portugal fazia parte da Espanha citerior e o centro e sul do país, da Espanha ulterior. Mais tarde, com a queda do Império Romano do Ocidente no século V d.C., vários povos germânicos migraram para a Península Ibérica, como por exemplo os suevos e os visigodos. Estes povos permitiram que se fossem criando processos linguísticos distintos, embora a influência do latim estivesse sempre presente. No século VIII, a Península Ibérica foi ocupada pelos árabes, então ficou cada vez mais compartimentada, quer ao nível territorial, quer ao nível linguístico. No território que viria a ser Portugal, a norte existia o galego-português e mais a sul o árabe. Com a reconquista cristã, a partir do século IX, o galego-português foi-se estendendo de norte a sul do território, tendo evoluído também para a sua forma de escrita no século XII, com a formação do Reino de Portugal. Posteriormente, o galego-português deu lugar ao português antigo ou português arcaico. Uma curiosidade desta primeira fase de evolução do português é que o galego-português é associado muitas vezes às cantigas de amigo, de amor e de escárnio e maldizer. Na segunda fase de evolução da língua portuguesa temos a passagem do português antigo para o português contemporâneo. O português antigo surge então após a separação com o galego. No entanto, não existe um consenso no que toca ao século em que ocorreu esta separação. Então, é mais seguro dizer que ela ocorreu gradualmente entre os séculos XIII e XIV. A partir do século XV ocorre um evento que acaba por transportar o português para fora do continente europeu, que é, no fundo, o início das expansões marítimas, para continentes como a América, a África e a Ásia. Ao mesmo tempo que se vão criando várias variantes da língua portuguesa pelas colónias, em território europeu o português antigo vai progressivamente evoluindo para um português mais moderno, o chamado português clássico. A partir daí, sobretudo entre os séculos XVI e XVIII, o português criou raízes gramaticais importantes, marcando com rigor a diferenciação com o galego na sua forma escrita e falada, sobretudo após a publicação da primeira gramática do português escrito, a Gramática da Linguagem Portuguesa, publicada em 1536 por Fernão de Oliveira. Fernão de Oliveira foi um frade, historiador e escritor nascido em Aveiro e uma das pessoas que possibilitou termos o português como o conhecemos hoje em dia. Por fim, o português contemporâneo começou a surgir por volta de finais do século XVIII e início do século XIX, devido a um aumento da instrução pública, através da influência de alguns inventos internacionais, como, por exemplo, o surgimento do iluminismo,
a Revolução Industrial, embora tardia em Portugal, a Revolução Francesa e a Revolução Liberal. Até aos dias de hoje não existiu uma mudança muito drástica do português do século XIX para o português do século XXI. Agora que falamos então sobre as etapas de evolução da língua portuguesa, vamos passar a falar sobre os regionalismos e expressões portuguesas. Então, tal como mencionado no início do episódio, a língua varia de região para região de norte a sul do país, e até mesmo nas ilhas, existindo expressões muito próprias e até caricatas. Inclusive, existe uma língua em território português, nos concelhos de Miranda do Douro e Vimioso, que, de certa forma, emprega alguns destes regionalismos, que é a língua mirandesa. De seguida, irei enumerar alguns exemplos destes regionalismos. Por exemplo, no Porto, quando nos queremos referir a alguém como sendo um idiota, diz-se morcão, que no fundo é uma grande lagarta. Por exemplo, também, no Porto, referimos-nos ao café como cimbalino e em Lisboa como bica. Quando queremos beber uma cerveja tirada à pressão, no Porto diz-se fino e em Lisboa imperial. No Norte referimos-nos àquele pão mais vulgar como mulete. Mais concretamente, na língua mirandesa, a expressão valha-me Deus diz-se hóstia bendita e a palavra acima diz-se arriba, o que faz lembrar um pouco o castelhano. Informalmente, em algumas regiões de Portugal, muitas vezes referimos-nos a uma pessoa que não é muito higiênica como badalhoca. Por fim, trago uma curiosidade, que é o seguinte: as pessoas mais idosas, como é o caso, por exemplo, da minha avó, continuam a utilizar algumas palavras e expressões vindas de um português mais arcaico e popular. Algumas destas expressões são prantar, que é no fundo plantar algo, meroço, uma porção de excremento humano, e atemorizar, aterrorizar ou amedrontar, entre muitas outras palavras e expressões. E este foi o último episódio desta temporada do podcast Viagens ao Património. Obrigado por estarem desse lado e vamos voltar mais fortes, mais criativos, com uma nova temporada, com novas temáticas e novas tipologias de património. Como sempre, muito obrigado e até à próxima viagem.